Bom, vamos lá, né? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição dessa sexta-feira do nosso giro de notícias. Começando esse vídeo aqui com aquele gosto de, enfim, aquela ressaca, né? Ressaca moral. Acho que essa é a definição. É ainda difícil de assimilar e ainda difícil de aceitar a eliminação de ontem do Vasco contra o ABC pela Copa do Brasil. Nesse vídeo aqui, a gente vai ouvir o treinador do Vasco, Maurício Barbieri, né, dando as suas explicações sobre a partida de ontem. Por que Pedro Raul bateu o quinto pênalti? Enfim, vamos tentar aqui entender o treinador do Vasco, comentar sobre o momento, sobre essa situação, enfim. Vamos lá, né? É difícil até gravar vídeo, confesso para vocês que estou bastante chateado no dia de hoje, mas a gente tem que seguir o baile aqui, né? Afinal de contas, a vida não para, o Vasco não para, a gente já tem uma decisão aí depois de amanhã, né? Contra o Flamengo, jogo que o Vasco precisa vencer. Então vamos lá, vamos falar desse jogo contra o Flamengo, vamos falar do jogo de ontem, a vinheta vai rodar e depois da vinheta eu tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Por educação eu peço o seu like, o like é muito importante, eu sei que você está chateado aí com o Vasco, né? Mas se você gosta do meu trabalho, deixa o like que é muito importante. Esse vídeo aqui tem um oferecimento da Mais Ágil, você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode ver aqui na descrição desse vídeo que tem o link da Mais Ágil, você clica, é direcionado ao WhatsApp deles, lá você vai ser muito bem atendido pela Mais Ágil. Se você tiver uma graninha presa lá no seu FGTS, eles conseguem adiantar para vocês com toda a segurança, né? Enfim, vamos lá. Vamos conversar aqui sobre ontem, né? Eu ainda não consigo acreditar no que aconteceu, de verdade. Eu cheguei ontem em São Januário por volta ali de meia-noite e pouca, gravei aqui o pós-jogo, né, de casa, subi no canal e fiquei rolando na cama ali, tentando entender, tentando assimilar a partida do Vasco, tentando assimilar principalmente a decisão por pênaltis. Eu já esperava que o jogo de ontem fosse ser um jogo difícil, ao contrário do que muita gente falava, né? O Vasco vai amassar o ABC, Eu não esperava isso. Claro que eu imaginava que o Vasco fosse classificar. Estava confiante numa classificação do Vasco, mas sabia que seria um jogo difícil. Porém, eu não esperava que o Vasco fosse jogar tão mal, né? O Vasco ontem jogou muito mal. Talvez tenha sido a pior atuação do Vasco em toda a temporada. Como eu disse ontem no pós-jogo, o clima ontem no estádio, né, tava estranho, cara, porque teve aquele problema, né, em relação ao preço dos ingressos, que o Vasco colocou R$150 no ingresso mais barato, o mais caro era 250, então muita gente deixou de ir, e aconteceu também o protesto, né, das torcidas do Vasco, protestando justamente, né, contra esse aumento abusivo aí dos preços dos ingressos. E São Januário ontem tava um clima, enfim, frio, parecia uma geladeira, o estádio não estava pulsando, e como eu disse no pós-jogo, não coloco a culpa da derrota, da eliminação, porque o estádio estava frio, não, porque o Vasco tem a obrigação de vencer o ABC, né? Uma diferença assim de orçamento, de investimento infinitamente maior. Então o Vasco tinha a obrigação de vencer o ABC ontem e não cumpriu, né, com essa obrigação. Mas enfim, o que mais me tirou o sono, e até agora eu vejo o replay e não consigo acreditar, é a decisão por pênaltis. O Vasco teve a sua classificação ali nas mãos, né? O Vasco teve ali diversas oportunidades de acabar com a disputa de pênaltis. O Vasco teve vários match points, né? E não conseguiu sair vencedor. Primeiro, se o jogador do ABC perdesse, o Vasco passava, né? Era só o Léo Jardim pegar, ele não pegou. Depois teve o Pedro Raul, que teve a chance da classificação ali nos seus pés e chutou a bola lá na piscina de São Januário. Aí depois o Léo marcou o sexto, o Vasco teve mais uma chance de vencer e o Léo Jardim também não conseguiu defender. Enfim, complicado, né? Complicado, mas vamos tentar ouvir aqui o treinador do Vasco, Maurício Barbieri, que ele fala primeiro sobre essa escolha, né, do Pedro Raul para bater o quinto pênalti, que é uma coisa que todo mundo criticou. E a reação, né, a minha reação, a sua reação, acho que quando você vê no quinto pênalti o Pedro Raul indo até a bola, a sensação era de que, pô, não vai dar certo. Pô, o Pedro Raul já tinha batido outros pênaltis durante a temporada, tinha perdido, tá uma pressão tremenda em cima dele. Então a gente já imaginava, né, que o Pedro Raul não... Enfim, a chance de dar M era muito grande com ele batendo o pênalti.
Mesmo assim, o Barbieri escolheu o Pedro Raul para ser o último a bater e ele explica essa decisão. Confira. Olha, a gente sempre treina as penalidades em véspera de jogo, a gente sempre avalia aqueles que estão batendo melhor ou não. Até por isso a gente colocou outros jogadores na frente, entendendo esse contexto do Pedro. E se o Pedro não fosse o quinto, talvez o único jogador que a gente tivesse ali de uma hierarquia um pouquinho maior seria o Léo, que é um zagueiro que bateu depois o sexto pênalti, fez. Então, assim, eu não gostaria de entrar assim, devia ter sido esse ou aquele, porque aí eu tô fazendo avaliação em cima do que aconteceu, né? O Pedro é um camisa 9, é um jogador acostumado a fazer gol, é um jogador acostumado com esses momentos. A gente fez um levantamento dos jogadores de aproveitamento, não só do aproveitamento dos pênaltis, mas aqueles que tinham batido em decisão e tinham acertado, e o Pedro era um deles. Ele já tinha batido pênaltis em decisões e tinha acertado, assim como o Miranda, que entrou mais no final porque era um bom batedor, o Nenê, o Puma e assim por diante. Infelizmente ele perdeu, é um momento, além do resultado para nós como equipe, é um momento difícil para ele. O que a gente precisa fazer agora é apoiá-lo, independente se é ele que vai bater o próximo pênalti ou não. Ele é um jogador muito importante para a gente, tem ajudado demais, é o momento da gente se fortalecer, de dar força para ele. Conversei com os jogadores, eu acho que de uma maneira geral, mesmo a gente não fazendo um bom jogo, nós fomos uma equipe que buscou o resultado, buscou atacar, buscou enfrentar o adversário, que veio numa postura defensiva e é direito deles. Acho que isso por si só traz um elemento, vamos dizer assim, de injustiça, porque a gente procurou jogar, procurou buscar, procurou tentar atacar, mesmo que não tenha feito da melhor maneira. E eu disse para eles, a vida é assim, as injustiças vão acontecer, os sentimentos vão aparecer. O mais importante desse momento em diante, já que nós não podemos voltar atrás, é como nós vamos reagir a isso. E a gente tem aí 2 dias para se recuperar, para levantar a cabeça e para tentar dar a volta por cima num jogo que é importante para a gente também. Bom, tá aí, né? Maurício Barbieri também fala sobre os xingamentos, né? Ontem, pela primeira vez em 2023, o time do Vasco e o treinador do Vasco foram vaiados, foram xingados, principalmente Pedro Raul. Foi bastante hostilizado ali pelo torcedor, a paciência meio que acabou. E também o treinador Maurício Barbieri, né? Foi chamado de burro, foi vaiado. E o Maurício Barbieri fala sobre isso, né? Sobre esse primeiro momento de pressão, de cobrança maior e de xingamento. O torcedor tem essa dinâmica, né? Ele, num dia te leva no céu, no outro dia, porque a relação dele é emoção, né? E aí ele põe para fora em palavras ou, enfim, ele externaliza aquilo que ele está sentindo. Então, na euforia da vitória, você é o melhor do mundo, você é isso. Na frustração da derrota, você é aquilo, né? Ele acaba... isso é natural não só do torcedor, do ser humano, né? Ele acaba personificando aquele sentimento que hoje é um sentimento ruim, trazendo para alguém, para achar uma cabeça, um culpado. Então, eu vejo... que faz parte. Se eu me sinto bem com isso, é evidente que não. Eu acho que nenhum ser humano se sente bem com isso. Eu acho que ninguém gosta de ser vaiado, xingado, enfim, tudo isso. Mas esse é o ônus da profissão, do jogador, do treinador. É algo que muitas vezes acaba passando batido, né? Algo pouco discutido, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente vê, e esse é um cuidado que a gente tem até que ter com jogadores jovens, muitos seres humanos acabam não dando a resposta que poderiam, acabam entrando numa roda negativa e acabam, às vezes, não atingindo todo o potencial que poderiam por situações como essa. Agora, eu não tenho expectativa... infelizmente, eu gostaria de ter, de que isso pudesse mudar, de que isso pudesse ser diferente, porque eu acho que a gente perderia menos talentos pelo caminho. Mas eu falo com tristeza para você que eu não tenho expectativa de que isso vai mudar no curto prazo. A gente entende a chateação do torcedor, porque ele está trazendo um histórico que não é desse grupo, é um histórico de muitos anos que o Vasco vem passando por dificuldade, de muitos rebaixamentos seguidos, da falta de títulos. Agora, a gente entra no clube
trazendo esse histórico junto com nós, mas não pertence a esse grupo de jogadores. Essa eliminação pertence, a gente vai carregar com dor, com frustração, essa eliminação pertence a nós, não tem como fugir dela. Agora, essa insatisfação, essa linha tênue entre a euforia e a cobrança vem de um histórico que a gente quer mudar. É isso, a gente está aqui para trabalhar, para desenvolver, para tentar construir diferente. A impaciência do torcedor também acaba sendo a impaciência dos jogadores. Hoje, em muitos momentos, a gente foi ansioso demais, a gente quis acelerar as coisas mais rápido do que precisava. Mas eu falei isso anteriormente também. Nem eu, nem ninguém no mundo consegue dar experiência. Eu posso dar informação. Você precisa passar pela experiência, você precisa passar pelo momento para depois você crescer, se desenvolver. E hoje foi uma experiência ruim que a gente tem que usar como aprendizado, como forma de crescimento. Enfim, e agora é pensar no Flamengo, né? Porque no domingo a gente tem mais uma decisão e agora o Vasco entra ainda mais pressionado, né? Porque não pode, depois da eliminação de quinta-feira, o Vasco não pode ser eliminado de novo, dessa vez para o Flamengo. E tem um agravante, né? Caso o Vasco seja eliminado pelo Flamengo no domingo, o Vasco vai ficar um mês sem partidas oficiais. Vai ter praticamente uma outra pré-temporada. Enfim, seria um desastre aí completo e o Barbieri também fala sobre isso. Não, a gente chega precisando do mesmo resultado simples. É evidente que esse resultado traz um peso, mas aí envolve a maturidade da gente como equipe saber virar a chave. Não, a gente não pode fazer mais nada sobre o que aconteceu aqui, infelizmente. É virar a chave, olhar para frente, procurar fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Eu acho que no último jogo, apesar da gente sair com um resultado adverso, a gente conseguiu enfrentar eles e fazer um jogo parelho, um jogo equilibrado. A ideia é que a gente possa equilibrar novamente, aproveitar melhor as nossas oportunidades, ceder menos oportunidades a eles. Não tem segredo, tem que virar a chave, tem que seguir em frente. A temporada é assim. Infelizmente, nesse momento, acabou ficando curto para a gente. O tempo das decisões é algo que a gente não controla e é algo que a gente tem que se preparar. Então tá aí, né? Esse foi o treinador do Vasco, Maurício Barbieri. Falou sobre as escolhas, falou sobre o momento, a pressão, o próximo adversário. Eu vou ficando por aqui. Ainda estou um pouquinho desnorteado, vocês devem ter percebido, né? Ainda estou bem para baixo, estou um pouquinho desnorteado ainda com o que aconteceu ontem, mas prometo que no vídeo da noite, na segunda edição aqui do nosso Giro de Notícias, eu vou estar com a cabeça um pouquinho melhor no lugar. Tamo junto? Um abraço aí, saudações vascaínas, até a próxima. Fui!